Voltando, eu falei que a situação, depois daquela parte do vídeo que a gente mostrou, o negócio ainda complica mais ainda, né? Sim, sim. Vamos ver a segunda parte desse vídeo? E aí, ela vai ser obrigada, a Mariana Ferrer, a mostrar a sala inteira. Quer ver? Olha só que você vai entender direitinho, Rodô. Agora, por favor, o endereço dela, pode fornecer o endereço? O endereço dela. Fornece também o endereço do André de Camargo Garan, que nunca foi achado nos endereços que ele forneceu, sendo que ele é foragido. Toma! Filho, eu tô falando com o juiz, ela não pode ter filha, sabe? Ah, não, ela não pode que ela nada. indica o endereço onde ela está agora. Onde que eu gravo? Você quer filmar? Filmar isso, porque eles querem ver. Doutor, é só um vídeo rápido, só para saber quem que está na sala. E que interessa quem tá na Se entrar sala? no meio do depoimento dela. E por que A ela porta aí, não enfim. endereço para isso? E por que ela não fornece o endereço dela? Tá conseguindo ver? Por quê? Não, Porque você não oferece o seu endereço? Eu não tô. Pra gente ir aí. Bota, não deu para ver. Não deu Peraí, para só um ver. minutinho. Tadinha, ainda tem que mostrar uma Mas tá palhaçada parada. dessa. Onde é que é a porta aí, ô Mariana? A gente, o que é Te isso, falar onde é a cara? porta. Ah, Viu? tá ali do lado. Conseguiram ver? Para garantir que a mãe dela não vai entrar no meio do depoimento e ficar ali escutando da porta, excelência. Não, até o... Vamos fazer o seguinte, se o doutor Tausa concordar, o advogado pode permanecer na sala, aí Hã? Aí dependia da autorização, se o advogado de acusação lá do defesa do menino Do doutor Cláudio? autorizasse, o amigo dela podia ficar na sala. Mas ele é quem, esse homem? Ele é... Então, olha, era isso que eu queria saber do doutor Júlio César, que é o advogado desde agosto da Mariana Ferrer. Doutor Júlio César, umas dúvidas que eu tenho sobre isso. Primeiro, Pois não, Cátia. o juiz, o doutor Hudson Marcos, ele pode ser processado pela Mariana Ferrer pela atitude que ele teve, que não foi uma atitude que se espera de um juiz que tem que mediar e fazer calar aquele que está excedendo o seu direito, invadindo o direito do outro. E ele, em momento algum, pelo menos das partes do vídeo que eu vi, ele interviu contra o doutor Cláudio, contra também o outro lá, promotor, O que parecia que Thiago estava Carriço. mais O Thiago. contra a Mariana do que a favor dela. Ele poderia ser processado em relação a isso? Kátia, sim. Ou isso é normal Na o verdade, juiz fazer isso? De jeito nenhum. É uma situação assim, inusitada essa que nós estamos vivenciando. Na verdade, o que acontece? Ele é um agente público, né? Então, se ela tiver que ingressar com alguma ação, essa ação terá que ser movida em face do Estado de Santa Catarina, né? Então, a responsabilidade aí civil será a responsabilidade do Estado de Santa Catarina com direito regressivo contra, no caso, o juiz ou até mesmo o promotor. E não esquecendo também a possibilidade de dano moral, que aí eu acho que é o mais grave, o mais contundente, contra o advogado O do doutor réu, Cláudio. que se prestou a esse papel aberrante. Contra o doutor Cláudio, eu vou lhe dizer, por isso que eu não pus ele no meio dos outros dois, porque os outros dois, tanto o doutor Hudson quanto o Thiago Carriço, que era o promotor, eu acho que não foi uma postura correta de um juiz e um promotor que estão para defender a vítima. Parecia que os quatro ali estavam unidos contra a Mariana Ferrer. Agora, o doutor Cláudio Gastão, aí eu não sou advogada, mas eu acho que merecia um processo de N itens. Porque ele desmoralizou a Mariana Ferrer, ele coagiu a Mariana desde o início, ele constrangeu a Mariana Ferrer o tempo inteiro e disse coisas absurdas como: ainda bem que eu não tenho uma filha como Desse você. jeito, Eu não gostaria que meu filho se envolvesse com uma menina como você. Sim. Doutor Júlio César, eu acho que isso é incabível. Eu nunca participei de júri nenhum. Mas, gente, né?
Eu nunca vi isso, parecia assim, filme de sessão da Inquisição. Então, parece, a gente estava diante aí de um inquisidor da Idade Média. O que nós podemos adiantar, e que não há problema nenhum, isso inclusive já é público, é que já existe um procedimento disciplinar que foi instaurado de ofício pela OAB de Santa Catarina em desfavor do advogado. Me parece também que existe também uma outra representação de uma deputada federal que também se insurgiu contra essa situação. Então, na verdade, o advogado ele pode ser punido sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista profissional e também ser demandado na área civil para ser responsabilizado civilmente. Então, com a possibilidade de ser condenado por danos morais. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, doutor Júlio César. Eu espero que, de fato, a Justiça agora faça a coisa certa com a Mariana Ferrer. Eu acho que erros como esse são inadmissíveis. E a gente não pode continuar com uma justiça no país que é vista como uma justiça que protege mais o agressor do que protege a vítima. Isso é incabível. Isso não aconteceu só com a Mariana, acontece milhares de vezes. E a gente abriu espaço no Melhor da Tarde com o caso da Mariana, porque a gente não quer que outras Marianas passem pela mesma coisa. Então a gente tem que gritar, a gente tem que falar e a voz da gente tem que ser ouvida. E ainda, graças a Deus, que a OAB está ouvindo, que os ministros também estão se movimentando em relação a isso e que a gente tenha a justiça sendo feita. Então é somente isso, né, doutor Júlio César? Sim, Kátia, o que você colocou é de extrema importância, porque o que acontece? Ainda no Brasil, nós ainda vivenciamos, infelizmente, uma cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? É a cultura de que a mulher não pode usar uma saia curta, é a cultura de que a mulher não pode usar um short, como se essa situação fosse um crime e se não fosse direito da mulher de andar dessa forma, o direito de posar. Olha, eu vou tirar uma foto aqui, é o meu trabalho, eu vou fazer. Quer dizer, isso é uma situação absurda. Quer dizer, nós estamos ainda nessa cultura do estupro. Não, olha, ela usou um short curto, ela está pedindo para ser estuprada. Não, Kátia, nós precisamos parar com isso. E aquilo que você falou, imagine outras mulheres que não estão tendo essa visibilidade, essa importância toda aí do caso da Mariana. Você imagina o que deve acontecer por esse Brasil afora. Meu Senhor! E eu quero também fazer uma colocação. Eu não gosto também, Cátia, de generalizar. Eu acho que no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, conheço, então, juízes extremamente corretos, promotores extremamente corretos, defensores públicos também extremamente corretos. Então, assim, a gente não pode também achar que, por verificar esse tipo de situação, que a gente vá generalizar. Não pode. Agora, seria injusto fazer isso. Então, por exemplo, até mesmo com relação à Defensoria Pública, se teve uma falha, um problema com um defensor público, isso não quer dizer que a Defensoria Pública não tenha credibilidade. É verdade. Isso não quer dizer, se você tem um problema com um juiz, isso não quer dizer que os outros juízes sejam iguais. Isso. Se você tem um problema com o promotor, isso não quer dizer que o Ministério Público não seja sério, de jeito nenhum. Agora, especificamente com relação a esse caso, deixou muito a desejar, Kátia. Infelizmente, deixou muito a desejar. Eu assim, estou estarrecido ainda com relação a isso. A minha cliente hoje, ela sofre de estresse pós-traumático, fobia social e síndrome do pânico. É uma menina hoje de 23 anos que vegeta dentro de um quarto. Então, e que isso também não pode ficar desse jeito. Não. E eles também têm que ser responsabilizados por isso. Queria agradecer demais, viu, doutor Júlio César, por você ter atendido a gente ter podido entender um pouco mais. Sei que foi de surpresa, sei que você tinha vários trabalhos a serem feitos. Eu até tomei um susto aqui. Eu sei disso. Na hora que me ligaram, falou, não, da Bandeirante, a Kátia. Não, eu falei, não, a Kátia eu falo. Obrigada. Obrigada mesmo.
mesmo, e nosso espaço está sempre aberto para a gente poder informar a continuidade agora de, se Deus quiser, que tudo seja feito da forma correta na Justiça. Obrigada e um grande abraço, viu?